Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem erro que a gente comete que parece coisa de filme. Só que na vida real não tem música animada de fundo, tem constrangimento e consequências. A história de hoje é sobre quando você manda o presente errado para a pessoa errada na hora errada e descobre que talvez uma coisa que você queria tanto venha com condições que você não esperava. Vem comigo, que essa aqui é de morrer de vergonha. Quem mandou essa história pra gente foi o Matheus, que tem 29 anos e é noivo da Diana. O Matheus trabalha numa empresa de tecnologia há uns 4 anos, dessas multinacionais, empresa grande mesmo, que tem possibilidade de crescimento interno, esse tipo de coisa. E ele sempre foi aquele funcionário esforçado, dedicado, que quer crescer na carreira. O chefe dele se chama Rodolfo. Tem uns 45 anos, é super bem sucedido e é daqueles chefes que todo mundo respeita, mas que também é meio distante, sabe? Não é de ficar puxando papo, é mais sério, não fala da vida dele, não participa de happy hour da galera. É aquele tipo de chefe que é só chefe mesmo, que você só vê em horário comercial. Eu prefiro um chefe assim na dele do que aquele tipo de chefe que quer enturmar demais sem perceber que tá sendo intrometido. Preguiça de chefe assim. Bom, o Matheus estava naquela fase de querer impressionar o Rodolfo, já pensando no crescimento profissional, né? O Rodolfo é o chefe principal do setor dele e o Matheus é o funcionário que está ali na base. Abaixo dele, só o estagiário. Então tem muitas posições ali na hierarquia até chegar no Rodolfo. Há um ano mais ou menos, quando teve uma reunião com toda a equipe que acabou bem tarde, o Matheus ofereceu uma carona para o Rodolfo que estava sem carro no dia. O Rodolfo não quis aceitar de imediato, mas o Matheus insistiu, pediu o endereço meio que para confirmar, né, se ficava no caminho dele e tudo mais. O Rodolfo passou o endereço e o Matheus falou que era o caminho dele mesmo. Mentira, era o lado oposto para onde ele morava, mas ele estava querendo agradar o chefe de alguma forma. Sim! Enfim, Matheus jogou o endereço no GPS, né, falou que era caminho e acabou levando o Rodolfo em casa, que aceitou a carona. Um mês depois dessa carona, mais ou menos, o Rodolfo passou para o Matheus um projeto de um cliente grande para ele executar, fazer as coisas lá de programação e tal. E aí, como agradecimento pela confiança e oportunidade, o Matheus mandou uma cesta de queijo e vinhos para o chefe, na casa dele, com um bilhete de agradecimento. Uau! Ele já tinha o endereço, né, daquela carona e achou que seria bom fazer essa surpresa para construir relação e ver se ganhava pontos ali para alguma promoção, né, alguma futura promoção. Para explicar um pouco melhor essa atitude do Matheus, né, como eu disse antes, ele e a Diana estão noivos, mas ainda bem no início de planejar casamento, escolher data, aquela coisa assim, só pediu ela em noivado. Eles não moram juntos ainda, né? Levam uma vida de namorados que só se encontram no final de semana, enfim, é esse jeito aí. E o Matheus falou que ele é daqueles namorados românticos, sabe? Gosta de surpreender, de fazer surpresa, de comprar presente do nada, sem data especial, mandar alguma coisa, enfim. É dele isso, assim, e às vezes dá vontade e ele faz. E não só com a Diana, com a namorada, com os pais, com o irmão, enfim, amigo. Ele é desse, assim, se ele vê uma coisa que parece a pessoa, ele compra e dá de presente, enfim, é o jeito dele. Então, ele teve esse mesmo tipo de atitude com o Rodolfo, mas com a intenção de ser bem visto e lembrado, né, para casos de possíveis promoções. Eu, particularmente, gosto de surpresa e eu também tenho um pouco disso, assim, eu gosto de querer agradar a pessoa comprando alguma coisa, se eu ver que parece a pessoa, né, que lembra a pessoa, eu gosto de dar e tal. Mas mandar assim pro chefe na casa dele, eu acho um pouco invasivo, talvez, né, sei lá. Talvez se fosse o caso eu mandaria no escritório, enfim. Mas aí tem todo mundo vê, né, e tal que chegou, não sei. Mas para mandar em casa eu acho que eu não seria capaz de fazer isso não. Passou o tempo, aí numa quinta-feira qualquer ele estava no trabalho e pensou: vou mandar uma cesta de café da manhã para Diana amanhã de manhã, para ela acordar com uma surpresa. Ele entrou num site, escolheu uma cesta linda, pão, frios, geleia, suco, frutas, essas coisas. E na hora de escolher o endereço,
Ele não sabe o que aconteceu, mas aconteceu. Ele selecionou o endereço do Rodolfo sem perceber. Ele foi no mesmo site que ele comprou a cesta de vinhos e queijos para o Rodolfo, lá quase um ano atrás. E o endereço ficou salvo lá no site. Só que o endereço da Diana também era salvo lá, porque, né, ele já tinha mandado outras cestas para ela e tal. Então, quando ele foi selecionar o endereço, ele acabou selecionando o do Rodolfo e, na hora, ele não percebeu que tinha escolhido o endereço errado. Simplesmente mandou. E para piorar, porque piora, ele incluiu um cartão. E não foi qualquer cartão. Ele escreveu assim no cartão: quero acordar ao seu lado todos os dias. Com amor, Matheus. Agendou a entrega, né? Pra ser tipo umas 8 horas da manhã, pra chegar antes que a Diana saísse pra trabalhar. Finalizou a compra, pagou e continuou trabalhando normal naquele dia. No dia seguinte, que era uma sexta-feira, o Matheus chegou no trabalho e foi direto pegar um café ali na área de convivência do pessoal, dar um bom dia, conversar com as pessoas e tal. Então ele estava lá conversando com os colegas, quando o Rodolfo passou por ele, deu aquele tapinha no ombro e disse: Matheus, muito obrigado pelo café da manhã. Fui muito atencioso da sua parte. A gente conversa depois. O Matheus ficou sem entender. Ué? Olhou pro Rodolfo indo embora, ficou tentando entender que café da manhã era esse que ele estava falando. Mas aí ele teve um insight. Ele pegou o celular, entrou no site da loja e viu que o endereço de entrega da cesta era o do Rodolfo. Puta que pariu. Ele quase teve um ataque. Sentiu o sangue gelar. Ele ficou pensando assim, ó. Não, por favor. Me diz que ele não leu o cartão, por favor. Mas ele tinha lido, né, Matheus? Ele sabia que era você, ué, deu tapinha nas costas agradecendo. E o pior é que estava assinado, né? Com a seguinte frase: com amor, Matheus. O pior é que o que ele escreveu não ficou claro que era pra Diana. Ele não escreveu o nome dela, ele não colocou nada muito óbvio, né, que era pra noiva dele. Ficou uma mensagem vaga, mas que fazia muito sentido quando ele escreveu pra Diana, né? Pensando na Diana, faria muito sentido. Sim. Cara, desesperador. Eu posso imaginar o Matheus suando frio nessa situação. Eu costumo ser muito racional. Eu acho que eu ficaria pensando em como deixar claro que foi um engano. Mas, ao mesmo tempo, eu fujo de conflito. Eu odeio conflito. Então, ficar calado e fingir que nada aconteceu, deixar a situação passar, provavelmente seria a minha primeira atitude. Esse sou eu. O Matheus foi pro banheiro e ficou uns 15 minutos lá, respirando fundo, tentando pensar no que fazer. Ele pensou em mandar mensagem pro Rodolfo, explicando, mas como? Oi, chefe. Aquela cesta era pra minha noiva, foi engano. Ia ficar óbvio que ele era descuidado, que não prestava atenção. E isso é um ponto muito negativo para um ambiente profissional. Olha, aqui eu achei o Matheus inteligente por ter pensado nisso dessa forma. E eu não sei se eu faria essa junção de situações e conclusões, não. Mas, enfim, ele foi sagaz aqui. Então, o Matheus decidiu não falar nada. Ia deixar rolar e esperar que o Rodolfo também não tocasse no assunto e torcer para aquilo morrer ali. Aí, ó, é o que eu falei que eu faria. Até porque admitir erro não é uma coisa muito fácil, né? Bom, ele voltou para a mesa dele, tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Toda vez que via o Rodolfo passando, ele desviava o olhar e fingia que estava ocupadíssimo. Passou o dia, o Matheus achou que tinha escapado, mas aí no final da tarde, o Rodolfo mandou uma mensagem no chat interno da empresa. Matheus, pode vir na minha sala? Preciso falar com você sobre um projeto. O coração do Matheus disparou. Mas ele foi, né? Tinha que ir, não tinha outro jeito. Mas a vontade dele era de não ir, porque ele tentou evitar ao máximo o Rodolfo naquele dia.
Quando ele entrou na sala, o Rodolfo fechou a porta e falou que queria falar com ele sobre algumas coisas. O Matheus sentou, suando frio. Ele tinha certeza que seria demitido ou algo do tipo. Talvez até acusado de assédio, né? O que daria uma justa causa. Ele estava morto por dentro, mas manteve a postura e o sorriso no rosto. Aquele sorriso de boca fechada, sabe? Carinha boa. É isso, era assim que ele estava. O Rodolfo começou falando de trabalho, disse que estava impressionado com a dedicação do Matheus, com o esforço dele, que ele era um dos melhores da equipe. E isso, né, pelo que o Matheus falou, não era nada comum vindo do Rodolfo. Geralmente tinha um coordenador ou um próprio RH para dar algum tipo de feedback. Então é importante deixar claro aqui que o Rodolfo não tinha essa habitualidade de chamar para a sala dele para dar feedback ou, enfim, para conversar. Geralmente era só quando era projeto mesmo, para poder falar de alguma coisa. Tanto que foi o que ele escreveu no chat, né? Ele falou que era para poder falar sobre um projeto. Talvez já para ter um álibi aí, né? Sei lá. Bom, no meio dessa conversa, veio uma das coisas que o Matheus mais queria ouvir. Inclusive, Matheus, tem uma vaga de coordenador para abrir. E eu acho que você tem o perfil certo. O Matheus ficou feliz, né? Muito feliz, mas com o pé atrás. Porque o jeito que o Rodolfo falou, o olhar dele, tinha alguma coisa estranha. Ele falou assim, o Matheus, que nunca tinha sentido nada disso, porque até então nenhum homem tinha dado em cima dele ou tentado alguma coisa, e nem mulher também. Geralmente, quando ele queria alguém, né, queria ficar com alguém e tal, ele que tomava atitude. Então ele não sabe descrever, mas parecia que o Rodolfo tava dando em cima dele. E com um pouco de razão também, né, Matheus? Você escreveu que queria acordar do lado dele todo dia, ué. Aí fica difícil de defender. Bom, voltando para a conversa dos dois lá na sala, o Rodolfo disse que para o Matheus coordenar uma das equipes dele, eles iam precisar trabalhar mais próximos e tal, então ele perguntou se o Matheus toparia começar a acompanhar ele em algumas reuniões externas, alguns jantares com clientes, esse tipo de coisa. E o Matheus topou, claro, tudo que ele mais queria era uma promoção. Sim! Mas o Rodolfo continuou. E sobre o café da manhã de hoje, eu achei um gesto muito especial. Fazia tempo que ninguém fazia algo assim por mim. Aí o Matheus começou a gaguejar, meio que dando a entender que a cesta era pra ele mesmo. Covarde, né, Matheus? Que você foi covarde. Mas eu acho que eu te entendo. Talvez eu faria a mesma coisa. Aí o Rodolfo deu um sorriso, que o Matheus falou que foi um sorriso muito safado. E falou que ele podia voltar pra mesa dele. Liberou o Matheus. Bom, passou aí o fim de semana, né? Na semana seguinte, o Rodolfo começou a chamar o Matheus pra almoçar pra discutir projetos. Pediu o WhatsApp dele, mandava mensagem fora do horário de trabalho, mas sempre falando de trabalho. Os assuntos eram sempre sobre coisas de trabalho, né? E nessa pegada aí de começar a introduzir o Matheus nas reuniões e tal, pra poder ele conseguir essa promoção. Aí ele falou assim que uma vez o Rodolfo colocou a mão no ombro do Matheus e deixou ali por alguns segundos a mais do que o normal. Fez até uma massagenzinha, sabe? E ele falou que aquilo incomodou ele. E aí, com essas atitudes, o Matheus falou que o Rodolfo parecia querer se mostrar sempre presente ali, né? De alguma forma chamando ele, mandando uma mensagem e tal, mesmo que com o assunto sempre sendo sobre trabalho. Então o Matheus começou a ficar paranoico, pensando se o chefe estava achando que ele tinha mandado aquela cesta de propósito. E também estava se perguntando se o Rodolfo estava interessado nele. Ai, coitado, hein, Matheus? Você não entende sinais mesmo. Aí ele contou isso tudo pra Diana e ela ficou chocada. Ela falou assim: Matheus, você precisa esclarecer isso, diz que foi engano, que a cesta era pra mim. Mas o Matheus estava com medo, porque a promoção estava vindo, ele sentia isso. O Rodolfo já tinha falado da vaga de coordenador com ele, era só uma questão de tempo. Mas será que a promoção estava vindo porque ele era competente? Ou porque o Rodolfo achava que ia rolar alguma coisa entre eles? Fica aí, né? O questionamento. E assim, a gente praticamente vive pra ter dinheiro pra poder viver bem, não é mesmo? Sim! Uma promoção é importante, mais dinheiro.
Não sei até onde o Rodolfo pode chegar nessa situação, né, pra isso. Mas nesse momento, eu confesso que eu também continuaria quietinho, aceitando a situação e esperando a minha promoção. Bom, aí na semana seguinte, o Rodolfo chamou o Matheus para participar de um jantar com um cliente importante. Era a primeira vez que ele ia para um jantar, assim, com um cliente e tal. Mas quando eles chegaram no restaurante, o Rodolfo disse que o cliente desmarcou em cima da hora. Mas que já que eles estavam ali mesmo, eles poderiam jantar só os dois. Você acreditou nessa desculpa? Pois é, nem eu. O Matheus ficou extremamente desconfortável. O Rodolfo pediu vinho, começou a falar da vida pessoal, contou que era divorciado, de como que ele estava se sentindo muito sozinho, falou do trabalho, perguntou sobre a vida do Matheus. E o Matheus percebeu que durante todo o jantar, o Rodolfo estava esperando alguma atitude dele, sabe? Mas o Matheus só queria sair dali. Sim, ele estava muito desconfortável. Só que ele seguiu, né? Passou o jantar todo, comeu tudo lá. E aí, quando eles estavam comendo a sobremesa, o Rodolfo falou assim: Você sabe, Matheus, quando eu recebi aquela cesta, eu fiquei surpreso, mas também fiquei lisonjeado. Fazia tempo que eu não recebia uma demonstração de afeto assim. O Matheus suou frio. Deu aquela risada sem graça, sabe? Quando você não sabe muito bem o que fazer. Mas o Rodolfo continuou. Eu sei que essas coisas são complicadas no ambiente de trabalho, mas eu queria que você soubesse que eu também queria acordar ao seu lado. Pronto. Tava confirmado. O chefe tava dando em cima dele. Só agora que você descobriu, né, Matheus? Mas agora ele foi direto, né? Ele foi direto ao ponto. O Matheus falou que a primeira reação que ele teve foi pegar o celular e fingir que a mãe dele tava ligando, pedindo pra ele ir pra casa urgente, porque o pai tava passando mal. Uau! O Rodolfo ficou meio preocupado, falou que ele podia ir, que pagava tudo e tal. E o Matheus saiu daquele jantar em pânico. Ele não sabia o que fazer. Se ele explicasse agora que a cesta foi um engano, o Rodolfo podia se sentir humilhado, rejeitado, e a promoção ia pro espaço. Pior, ele podia até ser demitido e ainda poderia ser justa causa, né? Porque tem todo o lance do assédio e tal, porque ele ficou com isso na cabeça. Ele ficou com muito medo de ser acusado de assédio. E também falou que isso poderia comprometer a carreira dele, né? Se dependendo da acusação, da justa causa e tal. Enfim, concordo. Mas se ele não explicasse, o Rodolfo ia continuar achando que tinha interesse por parte do Matheus. E se ele conseguir a promoção e nunca corresponder e ficar fugindo, o Rodolfo ia perceber que ele foi enganado e até usado. Se bem que eu acho que nessa história o Rodolfo também tá querendo usar, né? Enfim. O Matheus só pensa no bilhete que o Rodolfo tem e que pode ser a destruição da vida profissional dele. E ele quer muito essa promoção. Isso também ele deixou muito claro. Olha, eu tenho muita dificuldade de julgar o Matheus aqui, porque muito provavelmente eu estaria nessa mesma situação. É muito difícil confrontar uma pessoa e eu acho extremamente errado a suposta atitude do Rodolfo, de só ter enxergado o Matheus, né, e talvez promover ele, porque houve um interesse romântico por parte do Matheus, sem considerar apenas a competência, né, enfim, o profissionalismo dele. Eu dou nota 7 para a história, porque ela me fez pensar muito no que eu faria e eu não cheguei a lugar nenhum. Talvez eu precise de mais terapia. Agora o Matheus está nesse dilema. Ele explica tudo, perde a promoção e talvez o emprego, mas limpa a barra dele, ou ele segue o jogo até a promoção e dá um jeito aí de terminar essa situação sem magoar o chefe. Se conseguir, né? E aí, o que você faria? Porque tem erro que não dá para simplesmente apagar. E às vezes a gente tem que escolher entre a carreira e a dignidade. Por hoje é isso. E se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui no podcast, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Os números, eles são numerais mesmo. Então é entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção
D1 Estúdio.